Pessoal, isso aqui é um ótimo estudo de caso, né? Um ótimo case para a gente estudar aí, tentar entender melhor como o Estado, tentando supostamente ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, acudir aí os mais vulneráveis da sociedade e tudo mais, acaba prejudicando todo mundo. Qual que é o caso aqui em questão, né? Trata-se aí de um projeto de lei que está tramitando lá no Senado Federal, está na pauta atualmente aí. Pode ser que ele seja analisado amanhã, estou gravando isso aqui no dia 12 de setembro, não sei que dia que vai para o ar esse vídeo, mas no dia 13 de setembro aí, parece que o Senado pode analisar um projeto de lei que, dentre algumas pequenas alterações aqui na Lei Orgânica da Saúde, cria uma terceira que é substancialmente pior, porque ela cria uma nova forma aí de subsídio para medicamentos aí, destinado a pessoas aposentadas e também pensionistas do INSS. Seria aí um desconto de 50% no valor dos medicamentos com subsídio estatal, né? Então vamos analisar esse caso aqui, o que diz essa proposta, esse projeto de lei aí, e quais as repercussões econômicas disso no final das contas, porque parece muito bonito, parece tudo muito interessante num primeiro momento, mas e as consequências que não são facilmente vistas? Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então estamos falando aqui do projeto de lei do Senado número 235 de 2018. Sim, ele está engavetado desde 2018, porém aí foi trazido de volta à tona, de volta ao debate. Ele foi aprovado aí lá na Comissão de Assuntos Sociais em 2019, recebeu um recurso aí para ser analisado para o plenário, mas foi arquivado aí, não andou muito. Agora, em 2023, então, com o retorno do Lula ao poder, o autor aí desse projeto, o senador Paulo Paim, pediu para ele ser desarquivado. Então, olha só que coisa, né? 2018, certamente aí, principalmente 2019, quando ele foi arquivado, encostado aí, não era uma boa época, um bom momento para você pleitear o aumento do Estado. Era a era Bolsonaro, né? Com o Paulo Guedes aí como ministro da Economia. Agora, com o retorno do Lula ao poder, Fernando Haddad na pasta da Economia e toda essa cultura de gastos estatais, aumento do aparato estatal, tudo isso retomado, tudo isso trazido de volta ao campo político, o Paulo Paim, que ele próprio um petista, né? Então ele se sentiu muito à vontade para trazer esse assunto de volta aí à história, né? Então, do que se trata esse projeto de lei, esse PLS 235? Ele altera a Lei Orgânica da Saúde, que data lá de 1990, né, a lei número 8.080. Então ele faz duas alterações aí, aliás, mantém duas ações que já são adotadas aí pelo programa da Farmácia Popular. Certamente você conhece esse programa e tudo mais. Faz parte do SUS, né, o Sistema Único de Saúde aí brasileiro, né, que são os seguintes pontos aqui, os seguintes programas: fornecimento gratuito e subsídios para a compra de medicamentos com base em critérios epidemiológicos, né. Então já existem essas duas modalidades: o fornecimento gratuito, ou seja, remédio de graça, entre muitas aspas, né, de graça para aquela pessoa, o beneficiário desse programa aí, né. E também o subsídio, né, que é uma redução no valor, parte do valor pago para outras pessoas. Então isso aí já existe atualmente, é mantido então por esse projeto de lei aí 235 do Paulo Paim, mas ele cria uma terceira modalidade então, que é aí a possibilidade de dar subsídio de 50% aí para aposentados e pensionistas do INSS, né? Olha só que coisa. E aí fica a questão aqui que não está muito clara nessa notícia do antagonista, por isso que eu olhei lá no projeto de lei e também acabei ficando um pouco mais confuso com base nas informações deles aqui. O que eles dizem é o seguinte, né? Esse projeto de lei possibilita o desconto, estou lendo aqui a redação do antagonista, de 50% na compra de medicamento por aposentados e pensionistas que ganham até o teto estabelecido pelo regime geral da Previdência Social. Então, que ganham até o teto aí, R$ 7.500 mais ou menos por mês. Só que todo mundo que é beneficiário do INSS, né, ganha no máximo isso. Então isso valeria, em tese, para todos os beneficiários, se formos olhar esse critério da renda. Então eu olhei aqui o projeto de lei, o texto original aqui, que vai começar a ser apreciado lá pelo Senado Federal e tudo mais, que pode vir a ser apreciado
Não temos certeza ainda, né? E ele trata aqui, é um texto muito pequeno, faz só algumas alterações na Lei 8.080, conforme eu falei aí, mudam esses pontos aqui. O 1 e o 2 são aqueles que eu já falei a respeito da farmácia popular, que já existem aí, que é o fornecimento gratuito de medicamentos aí e o subsídio para aquisição de medicamentos definidos por critérios epidemiológicos, né? Então aqui é uma questão mais de determinação de saúde, necessidade de saúde pública e tudo mais. E um terceiro ponto, então, que é essa novidade da questão dos aposentados aí e tudo mais, que diz o seguinte, né? Subsídios para possibilitar que todo aposentado ou pensionista adquira quaisquer medicamentos a ele prescritos com 50% de desconto sobre o preço de referência definido em regulamento. Então, olha só que coisa, né? Aqui diz que é o teto, o pessoal que recebe até o teto e tudo mais. Não tem nada disso aqui na lei, pelo que eu vi. Trata-se aí apenas de uma menção a todos os pensionistas e aposentados do INSS. Isso acaba valendo para todos, né? Então ficou meio confusa essa redação aqui do antagonista, mas vou levar em consideração o que está no texto da lei. Então, se aprovado esse projeto do jeito que ele está atualmente, isso vai abrir margem para que aposentados e pensionistas do INSS possam comprar remédios com subsídios, né? Maravilhoso isso, pessoas velhas, idosas aí, ou beneficiários do INSS e tudo mais, viúvas, né? Enfim, vão poder aí comprar medicamentos necessários para a manutenção da sua saúde com preço mais baixo. Isso não é ótimo? Claro que não, nem tudo o que reluz é ouro, principalmente em se tratando aí de governo, de estado, né? Qual que é o problema desse tipo aqui de medida, desse tipo de projeto de lei? A verdade é que esses medicamentos não vão ser gratuitos, né? O estado vai ter que subsidiar isso aí, vai ter que disponibilizar recursos para bancar esses gastos. Agora para pensar, todos os aposentados do INSS, os idosos aí, ou então os pensionistas e tudo mais, mas principalmente os idosos, né, aposentados, eles tipicamente são as pessoas que mais gastam com medicamentos aí no Brasil, né, em qualquer parte do mundo, na verdade, porque já tem uma saúde que está se deteriorando ou já está bastante deteriorada. Então eles têm um gasto mensal aí com medicamentos muito alto. É claro que o projeto de lei visa justamente isso, né? São pessoas que gastam muito com remédios, então o governo federal vai subsidiar isso aí. Agora a questão é a seguinte, isso representa talvez a maior parte do consumo de medicamentos da atualidade. O governo vai subsidiar, então, muita coisa nessa história aí. Então estamos falando de um gasto estatal, de um desembolso de valores para subsidiar esse programa, que é muito alto, e onde que isso vai ser enfiado no orçamento federal no final das contas, né? Então, o que acontece nesse caso? O governo vai ter que taxar mais a população, não tem para onde ir. Então, para pagar o subsídio para que as pessoas comprem mais barato os medicamentos, o governo vai ter que subir impostos para as pessoas gastarem mais dinheiro pagando impostos, comprando produtos mais caros, porque isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, o governo não pode nos dar nada que ele não tenha nos tirado previamente. Para um senhor de idade, um idoso ou uma idosa, receber um subsídio no medicamento que ele vai adquirir na farmácia, o governo vai ter que retirar isso de algum lugar para entregar para essa pessoa. Isso aí, por outro lado, distorce também o mercado farmacêutico como um todo, porque ele passa a criar aí uma demanda inexistente. Se agora o idoso pode comprar um medicamento mais barato, ele vai comprar mais remédios, agora está mais fácil. Então você aquece a economia de uma forma totalmente desbalanceada. Não é uma demanda real, orgânica da sociedade, é uma demanda manipulada pela ação estatal. Então o que vai acontecer? Uma vez que as pessoas vão demandar mais medicamentos que eventualmente não estarão disponíveis, isso tende a fazer o preço geral aumentar. Então as farmácias vão subir os preços, porque agora existe um subsídio, ainda que elas subam um pouco o valor, os idosos vão continuar comprando os produtos mais baratos, porque agora 50% do valor é subsidiado pelo Estado. Ah, mas é um preço de referência. Não tem problema, o subsídio ainda ajuda a comprar o remédio mais barato no final das contas. Qual vai ser o problema dessa história? Todo mundo que não tem o subsídio vai ter que pagar mais caro nos medicamentos, porque vai estar concorrendo aí com pessoas aposentadas pensionistas do INSS que têm um desconto ou tem um subsídio estatal, não pagam o valor todo. Para a farmácia, para o vendedor lá, para o varejista, isso vai ser ótimo, ele vai receber de qualquer forma o valor aí integral do produto, vai poder subir isso aí porque a demanda tende a aumentar e não vai ter prejuízos, pelo contrário, vai ser muito bom para ele. Isso vai ser ruim
ruim para quem não vai ser beneficiado pelos subsídios, né? Para a população em geral por conta dos impostos, mas mais problemático ainda para quem não estiver aí nesses benefícios. Não são só pessoas jovens ou aposentados aí do setor público com salários mais altos, não. Tem muitos idosos que não são aposentados, não têm cobertura do INSS. Eles vão ter que disputar medicamentos com essas pessoas que vão receber aí um subsídio para comprar mais barato esse remédio. Me diga se isso é justo, se isso traz uma concorrência leal aí e mantém a demanda da forma orgânica, conforme o mercado tipicamente estipula isso aí, pela relação entre oferta e demanda? Obviamente não. Isso é uma manipulação do mercado farmacêutico de forma específica. Então você aumenta a demanda pelos produtos, porque eles aparentemente têm um custo menor, então a demanda sobe, só que não há uma produção suficiente para isso. O que nós veremos é um aumento dos preços de forma geral. Então, esse subsídio não vai ser de 50% no final das contas, vai ser de menos, porque agora os remédios estão mais caros, o preço de referência de tabela vai ser mantido aí para o cálculo do subsídio, mas o preço final vai ser alterado, vai ser aumentado. E todos aqueles que não têm esse benefício, esse subsídio, vão pagar mais caro do que pagavam antes pelos mesmos medicamentos por conta dessa concorrência aí com outros compradores, né? Então isso aí é um daqueles prejuízos que o Estado causa para a sociedade ao interferir no mercado, supostamente para fazer algo positivo que vai ter efeitos ruins, efeitos deletérios no curto, no médio e no longo prazo. Longo prazo aqui, no caso, é o aumento da dívida estatal que vai recair sobre todos nós, porque a grana para subsidiar esses remédios tem que vir de algum lugar, não é mesmo? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.